pessoal, meu nome é José Mengue, eu sou pesquisador da Unifase e da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma nova classificação para a Covid-19, que seria a febre viral trombótica. Em março de 2020, nós montamos um grupo multidisciplinar, né, onde havia médicos intensivistas, médicos hematologistas, pesquisadores de área básica, tanto da farmacologia, como da imunologia, como da virologia, biologia molecular, e pesquisadores de modelos moleculares, né? Esse grupo se reuniu para discutir Covid-19, né? Então, a gente ia colocando as ideias e o pessoal da área médica ia nos alimentando com o quadro clínico, né, com o desenvolvimento da doença e tudo mais. Daí surgiu, né, de um dos integrantes do grupo, que é intensivista e é uma pessoa brilhante, né, surgiu a observação de que nessa virose a doença era bastante complexa, né, e nos casos graves, uma grande parte dos casos graves evoluía com trombose. Se você carimba uma doença com uma classificação, né, que envolve um determinado fenômeno, né, e esse fenômeno acontece, as pessoas sabem que isso daí acontece, né, é primeiro um aviso para os médicos, né? Então, você está lidando com uma doença que potencialmente pode gerar trombose, né? Então, há um tempo atrás, né, a gente sabia que existia um estado de hiperinflamação nessa doença. Então, todo mundo se voltou à hiperinflamação para tentar controlar essa hiperinflamação, né? Acontece que essa hiperinflamação também é acompanhada de uma hipercoagulabilidade no sangue, né? Ou seja, algumas coisas que favorecem o aparecimento de trombose, né? Então, isso não pode ser esquecido, né? Então, se você chama atenção para um determinado ponto, né, você classifica essa doença baseada nessa observação, né, você provavelmente melhora o entendimento daquilo, né, e chama atenção para aquele ponto, né, das pessoas que estão tratando e cuidando desse tipo de doença. É um quadro agudo, né, e que leva à morte, né? Leva, se não cuidado, se não tratado de imediato, né? Ele pode levar ao óbito, né? Então, assim, existem alguns tipos, né? Uma classificação mais geral, né? Por exemplo, você pode ter uma trombose venosa profunda, né? Onde o trombo se forma na veia, né? Na veia da perna, por exemplo, né? E esse trombo ele pode migrar depois de um tempo, né? Ele pode migrar e ele pode ocluir, por exemplo, o pulmão, a veia pulmonar, né? E aí você impede toda a oxigenação do sangue e a troca gasosa, né? Se essa embolia for maciça, né, o indivíduo vai a óbito quase que de imediato, né? Ou de imediato, tá certo? Existem outros casos de trombose, por exemplo, que são as microtromboses, né? As tromboses no microvaso, né? Portanto, você prejudica a oxigenação de um determinado tecido, né? E isso também pode ser muito grave, dependendo da extensão dessa microtrombose, né? Então, a gente sabe que na COVID você tem a trombose venosa, não é? De uma maneira até um pouco menos exacerbada, né? Quer dizer, uma frequência não tão grande, né? Mas você tem muito desse fenômeno de microtrombose, né? Então, isso, dependendo da extensão do fenômeno, né? Ele não leva a óbito de imediato, né? Mas leva a hipoxigenação, né? Leva a lesão tecidual, né? E torna o quadro mais difícil de você recuperar os tecidos dessas pessoas. Os mecanismos que causam isso ainda são obscuros, né? Existem várias hipóteses, a gente colocou nesse trabalho algumas delas, né? Por exemplo, a formação de anticorpos que vão atuar nas substâncias
a cascata da coagulação, né, induzindo trombose, né, ou proteínas do próprio vírus, né, que podem induzir isso daí, né, podem induzir uma ativação da coagulação, né, e induzir esse estado de hipercoagulabilidade, né, ou mesmo um conjunto das duas coisas, né. O que está se observando, né, é que mesmo após a cura, entre aspas, dos pacientes, né, muitos deles ainda nos próximos dias após essa cura, né, eles ainda podem sofrer trombose, né, eles ainda podem sofrer fenômenos tromboembólicos, né, com uma certa frequência, muito mais alta do que na população em geral, né. E, de fato, esse quadro, né, ele se prolonga, ele pode se prolongar por meses, inclusive, né. Tanto o que a gente está chamando agora de COVID crônica, né, que é a fraqueza, né, a dispneia e vários outros sintomas, né, como os fenômenos trombóticos, né. Então, e a gente já sabe que numa percentagem grande da população, né, que se cura da COVID, né, você ainda continua tendo esses sintomas de uma maneira muito prolongada nos próximos 2, 3, 4, 6 meses, né. A gente ainda não tem acompanhamento muito maior, né, mas a gente já observa que esses fenômenos tromboembólicos eles podem ocorrer a partir do ponto que você falou, olha, essa pessoa se curou da fase aguda, né, mas ela entra numa determinada fase crônica, o que a gente está chamando agora de COVID crônico, né, que, que pode, ou COVID tardio, né, que pode envolver fenômenos tromboembólicos nos próximos meses, aí, depois da cura da fase aguda. O aumento das proteínas relacionadas à inflamação, né, e a hipercoagulabilidade persiste, né? Então, por exemplo, o dedímero é uma proteína sedosa, né, que está ligado à trombose, né? Quer dizer, quando ele está alto, né, a pessoa tem uma chance de estar fazendo trombose, né? E ele continua elevado, né? Em muitos pacientes, você vai medindo, ele continua elevado, né? E ele fica elevado por meses, né? Muitos não têm nada, né? Muitos não têm grandes coisas, né, sobre isso, né? Continua elevado, mas depois ele vai abaixando e não tem problema, né? Agora, algumas pessoas têm sintomas, né? Pode ter trombose, né? Pode desenvolver quadros trombóticos, né? Enfim, a gente não tem um marcador definitivo, falar, olha, isso aqui ele está relacionado a tal coisa, né? Mas, assim, vários desses marcadores que a gente já usa para várias outras doenças, né? Eles continuam alterados numa porcentagem relativamente grande de pacientes, né? Ao longo de um tempo relativamente longo, né? 6 meses ou coisa assim, no pós-Covid. Aí agora a gente tem uma série de laboratórios, né, trabalhando em cima disso, tá certo? Para a gente ter uma delineação do caminho a ser seguido, né? E uma explicação, um mecanismo para isso. E esse mecanismo, obviamente, vai envolver depois, né, algum avanço terapêutico que se possa ter nesse caminho, né, de bloquear o aparecimento de trombose.